Eu me inscrevi há cerca de um mês para fazer essa fala no dia de ontem, né, que era 1º de abril, o dia, né, do golpe do dia da mentira. Mas, infelizmente, ontem a sessão caiu, eu consegui me inscrever para o dia de hoje. No ano passado, quando eu falei sobre o golpe de 64, eu fiz uma exposição tentando desfazer determinados mitos a respeito do golpe de 64. Eu não quero repetir exatamente a minha fala do ano passado, mas acho que tem alguns mitos que não custa a gente desmascarar sempre. O primeiro dos mitos é a data do golpe, né? Para não ficar caracterizado como golpe do dia da mentira, os golpistas resolveram marcar a data do golpe para o dia 31 de março, né? Dia que eles começaram a se movimentar para fazer o golpe, mas em que ele ainda não tinha sido concretizado. Outra mentira muito difundida é que tratava-se de uma revolução. Revoluções são feitas para alterar o status quo, para transformar a sociedade. O golpe de 1964, na melhor das hipóteses, foi uma contra-revolução. Foi um golpe para anular as vitórias populares que vinham se acumulando e que avançavam nas reformas de base apresentadas pelo presidente João Goulart. Outra mentira: o golpe militar foi um golpe nacionalista contra a influência estrangeira, a influência cubana, marxista e etc. Grande mentira. O golpe de 64 foi um golpe entreguista. Foi um golpe que afastou do centro do poder setores do capital nacional e colocou no centro do poder setores do capital nacional associado ao capital internacional. O pouco de resistência que o nosso Estado ainda fazia aos interesses das grandes multinacionais, do imperialismo estadunidense, etc., foram por água abaixo com o golpe de 64. Dizem também que o golpe de 64 foi um golpe contra a corrupção. Aliás, uma das razões de tentar reeditar a Marcha da Família, né, que virou a Marchinha da Família esse ano, foi a luta contra a corrupção. E a ditadura militar foi altamente corrupta, em todos os níveis. No alto oficialado, ganhava-se dinheiro com superfaturamento de obras públicas, como a da Ponte Rio-Niterói ou a Transamazônica, com escândalos financeiros, com grandes negociatas. No baixo clero, especialmente os militares que se envolveram com a tortura, também se envolveram com roubo de carros, com o jogo do bicho, com tráfico de drogas e com tráfico de armas. E não precisa nem ser de esquerda para entender isso. O jornalista Hélio Gaspari publicou 4 volumes sobre a ditadura militar, escreveu os seus livros se baseando nos arquivos pessoais do Geisel e do Golbery, que ele ganhou de presente. E no 2º volume do seu livro tem um capítulo chamado A Gangrena, em que ele mostra claramente como que a prática da tortura levou ao maior processo de corrupção das Forças Armadas brasileiras em toda a nossa história. Então não foi revolução, não foi nacionalista, não foi contra a corrupção. Foi um golpe de Estado para manter o status quo. Um golpe de Estado para impedir que as reformas de base fossem à frente e que um processo de distribuição de renda fosse efetivamente realizado no nosso país. A ditadura também não foi só militar. Esse é outro engano. Era uma ditadura empresarial militar que contou com
capital associado ao capital internacional, na organização do golpe e na defesa, durante 21 anos, daquele regime. Porém, senhor presidente, hoje, mais preocupado do que lembrar da ditadura militar, porque é importante, o país precisa ter memória, a história precisa ser conhecida, até para que os erros não se repitam. Mas nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, um retrocesso político. E nós precisamos ficar atentos a isso. É muito grave quando partidos claramente fascistas começam a assumir participação nos governos europeus. Isso aconteceu nos últimos anos, a partir da crise de 2008. É muito grave que um partido declaradamente nazista assuma os ministérios do interior, da justiça e da defesa da Ucrânia. Partido claramente neonazista. Mas no Brasil também não está diferente. No Brasil, nos últimos anos, nós vimos, por exemplo, crescer o fenômeno das milícias, da ocupação de territórios por grupos paramilitares que inclusive criam áreas de exclusão eleitoral. Eu acho engraçado quando se critica a ditadura cubana. Eu também não sou um signatário do governo cubano. Tem muitas críticas ao Partido Único, à censura, a prisões políticas, etc. Mas hoje é muito mais perigoso para um carioca que more em determinadas regiões da nossa cidade declarar voto no PSOL, declarar voto no Marcelo Freixo, por exemplo, do que qualquer cubano ao enfrentar ou questionar o governo cubano. Não tem comparação. Cuba não executa ninguém desde 1996. Foi a última execução em Cuba. A pena de morte continua valendo, tem que deixar de valer. Mas a última execução foi em 96. Os cariocas são executados cotidianamente por grupos do Estado e do para-Estado. Que democracia é essa que nós temos que permite que a campanha eleitoral não possa ser plena e que eu não possa fazer campanha eleitoral em toda a cidade do Rio de Janeiro sob ameaça de morte, sob ameaça de violência? Nós temos visto também um retrocesso com essa noção de que o único caminho para se resolver o problema da violência em determinadas áreas da nossa cidade é pela ocupação militar maciça. Nenhum país do mundo conquistou a paz social se utilizando da polícia. Isso não aconteceu em lugar nenhum. Os países que hoje são pacíficos, eles têm menos polícia do que a gente. A Inglaterra inteira tem menos policiais do que o Estado do Rio de Janeiro. E eles não andam armados, eles andam de cacetete. Quando eles precisam usar arma de fogo, eles têm que chamar pelo rádio a equipe de arma de fogo. Não foi através da militarização, da ocupação das áreas pobres da Inglaterra que se diminuiu a violência na Inglaterra. Ao contrário, todos os países do mundo se pacificaram porque nenhum deles é um paraíso, mas sanaram a sua dívida social. São países em que o trabalhador vive com dignidade, em que a trabalhadora vive com dignidade. O salário mínimo na França corresponde hoje a R$3.500. O salário mínimo na França. E o francês não paga saúde, não paga educação, porque tem escola pública e saúde pública de qualidade. E recebem R$3.500 por mês no salário mínimo. As coisas pioraram a partir do ano passado. Eu não vou cansar de repetir. No dia 20 de junho do ano passado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro promoveu o maior ato de repressão política da nossa história. No dia 20 de junho do ano passado,
as multidões ocupavam a Presidente Vargas, da Prefeitura Candelária, ocupavam toda a Rio Branco, e a polícia começou a bater na Prefeitura e parou de bater no Palácio Guanabara. Olha o tamanho, o espaço em que a polícia se locomoveu, perseguindo manifestantes, agredindo, violentando os nossos direitos e a Constituição. De lá para cá, o Legislativo no Brasil vem produzindo ainda mais ameaças de retrocesso. Eu quero chamar a atenção, especialmente, para o projeto de lei 499 de 2013, que pretende regulamentar, tipificar o crime de terrorismo no Brasil. Um projeto de lei absolutamente vago, que permite, por exemplo, se você estiver na sua casa, no Facebook, ver a divulgação de uma manifestação, compartilhar essa divulgação, e essa manifestação terminar em violência, se a lei antiterror for aprovada, você vai poder ser acusado de terrorismo, de incitar o terrorismo, e pode ser condenado a uma pena superior à pena de homicídio. A pena de homicídio. Se você participar da ocupação pacífica de um prédio público, você pode ser acusado de terrorismo. Aqueles manifestantes que ano passado ocuparam o plenário da Câmara Municipal, que negociaram com a presidência da Câmara e todos os dias se retiravam do plenário para permitir que essa Câmara funcionasse, eles poderiam ser acusados de terrorismo se essa lei for aprovada. Hoje, eu não tenho nenhum medo de um golpe de Estado no Brasil. Não tenho nenhum medo. Porque quem dá golpe de Estado são as classes dominantes. E as classes dominantes estão satisfeitas com o governo. Não existe nenhum interesse de banqueiros, do grande capital financeiro, etc., de promover um golpe de Estado. O que nós temos hoje, pedindo intervenção militar e etc., é um pequeno grupo de viúvos da ditadura militar, de saudosistas da ditadura, que querem, né, a volta desse passado idealizado. Idealizado porque, do jeito que eles dizem, ele nunca existiu. Mas é aquela história, os militares são o braço armado das classes dominantes. Eles não substituem as classes dominantes. Então eu não tenho medo de um golpe militar no Brasil. O que eu tenho medo, hoje, é de uma democratura no Brasil. De um regime aparentemente democrático, que tem eleições e que as pessoas votam, mas que não é uma verdadeira democracia. Um regime de Estado de direito autoritário. Isso já aconteceu em outros lugares do mundo. A Alemanha e a Itália, dos anos 70, eram formalmente uma democracia, mas endureceram as suas legislações, criminalizaram a esquerda, criminalizaram os movimentos sociais e cumpriram o papel semelhante ao de uma ditadura. Hoje, no Brasil, nós estamos ameaçados nos nossos direitos, não apenas pela ação concreta das forças policiais nas manifestações, que inclusive continuam se utilizando da estratégia da infiltração de elementos para justificar a violência nas manifestações, mas também estamos com os nossos direitos ameaçados. Por exemplo, pelo projeto de lei do secretário, proposto pelo secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, né, que foi entregue ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, que será relatado, o Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, e que será relatado pelo senador Pedro Taques, do PDT. Né, o projeto, felizmente, ainda não foi apresentado formalmente, mas ele quer criar o conceito abstrato de desordem pública,
né, detalhado por termos como associação e incitação, e estabelecer multas, criando uma legislação que vai servir para a criminalização do movimento. Nós temos uma lei estadual aprovada pela LERJ no Rio de Janeiro, totalmente inconstitucional, que proíbe o uso de máscaras em manifestações. O uso de máscaras em manifestações não significa necessariamente uma intenção de agir violentamente. Nós temos que entender onde nós vivemos. Existem cidadãos do Rio de Janeiro que, se colocarem a cara numa manifestação de rua, podem ser mortos pelas milícias, podem ser mortos pelo tráfico. Na Marcha da Maconha, manifestação que eu ajudo a organizar, há anos existe a tradição de muitas pessoas irem fantasiadas para a Marcha da Maconha para não perderem seus empregos, porque se aparecerem com a cara limpa na Marcha da Maconha, vão ser demitidos ou vão sofrer problemas familiares. Não é apenas para se cometer atos de violência, se coloca uma máscara na manifestação, é para se proteger dessa democracia incompleta, que ainda permite que as pessoas possam ter a sua vida ameaçada por participar de uma manifestação política. Nós também precisamos ficar muito atentos com essas operações de garantia da lei e da ordem, né, que ocorreu no Complexo do Alemão e que agora está acontecendo na Maré. A nossa Constituição, escrita em 1988, aprovada em 1988, ela teve como um dos seus princípios fundamentais retirar das Forças Armadas a atribuição de polícia. O capítulo que fala sobre segurança do Estado da Constituição, ele é claro, ele lista quais são os órgãos de polícia no nosso país, que são as polícias militares, as polícias civis, a Polícia Federal. As Forças Armadas não aparecem na nossa Constituição como órgão para exercer a função de polícia. E a nossa Constituição não prevê operação de garantia da lei e da ordem. Isso é uma invenção para burlar a Constituição. A nossa Constituição, ela estabelece como instrumentos que podem legitimar a ação das Forças Armadas como órgão policial, a intervenção no Estado, o Estado de defesa e o Estado de sítio. O servidor público, o agente público, ele só pode fazer o que a lei determina. Então, se a Constituição não estabeleceu a operação de garantia da lei e da ordem como instrumento para se utilizar as Forças Armadas com poder de polícia, a operação de garantia da lei e da ordem é ilegal, é abuso de autoridade, é rasgar a nossa Carta Magna. E nós não podemos aceitar que se rasgue a nossa Carta Magna num dos seus aspectos mais importantes, que foi deixar claro que o papel das Forças Armadas é de garantia da defesa nacional e que somente de forma extraordinária ele pode ser utilizado em problemas internos. Senhora Presidente, milícias, UPPs, operação de garantia da lei e da ordem, projeto de lei que combate o terrorismo, lei que proíbe a utilização de máscaras. É impressionante como a sociedade brasileira vem aceitando trocar liberdade por segurança. Acreditam que ao trocar liberdade por segurança, vão conseguir segurança. Não vão conseguir segurança. Ao trocar liberdade por segurança, o povo abre mão da liberdade e não vai conquistar a segurança, porque a segurança não virá das Forças Armadas, a segurança não virá das nossas forças policiais, a segurança virá apenas e
somente quando o nosso Estado cumprir e pagar a sua enorme dívida social com milhões de brasileiros e brasileiras que vivem sem dignidade, sem direitos. O único caminho para a paz é a justiça.